pouco diferente, que a gente chama de culto cantado. Vou chamar aqui na frente o irmão João Marcos e o Daniel. Nós vamos iniciar, vamos apresentar, eles podem sentar. Eles falaram assim, mas a gente vai ficar aqui na frente? Então... Pastor, vamos à ordem do culto de uma forma que seja um culto ao Senhor, verdadeiramente. Mas primeiro nós queremos saber de vocês dois quanto a formação musical de vocês vão falar, né, se apresentar, e o quanto a formação musical de vocês tem a ver com a vivência de vocês na igreja. Vocês podem falar sobre conversão, o quanto a parte musical, o cantar, como isso foi se desenvolvendo na igreja. Primeiro apresentar a família também, né? Vamos apresentar as esposas aqui, senão dá problema. Eu já conheço, né? Não dá problema. Apresentem as famílias, com certeza. Minha esposa chama-se Kátia, está sentada aqui, peço que ela fique em pé. Esposa Lavínia, a pergunta da Ana é quanto a formação musical apareceu na nossa vida na igreja. Eu acho uma resposta para quem viveu no evangélico. Eu acho que foi, na barriga da minha mãe eu já ouvia os hinos, né? Porque quando eu me dei por conta como gente, né, eu lembro que na minha casa já vinha um piano e o meu irmão mais velho, ele já tocava as lições, né, as peças mais, né, complicadas, vamos dizer assim, de Chopin, Mozart, Beethoven, e eu cresci assim. E na igreja, eu lembro que nos cultos domésticos, né, na nossa casa, já como eram os zeladores da igreja, é uma história bem longa. Eu estou indo para a zeladoria da igreja nossa lá em Realengo, e tinha um culto doméstico diariamente, com cânticos, com leitura bíblica. Eu lembro que a mãe, ela desligava a televisão na hora de uma programação, um filme que a gente estava vendo, dá licença, a gente não podia falar nada. Então nós crescemos assim, né? Com a música, com a leitura da palavra, e a música sempre fazendo parte da nossa vida, desde a infância. Se eu falar diferente, não dizer que é mentira, na mesma casa, né? Mas o que me impactava desde criança, eu lembro que quando tinha ensaio do coro, que era no dia de semana, e as crianças, os filhos dos coristas, ficavam brincando, né? E olha, eu não sei se eu brincava ou se eu prestava atenção no que o coro estava ensaiando. Eu gostava muito, na época, até o regente era o Rivaldino, e eu achava aquilo ali o máximo. Acho que desde ali eu comecei a me interessar principalmente com música cantada, coral. Aí depois, né, ela autodidata assim, em música, fui aprendendo, estudei. Mais tarde eu aprendi um pouquinho de violão no conservatório de música e piano também na escola, no curso técnico de música, mas não me formei em nada disso. Eu estudei um pouquinho. E vocês sempre participaram do conjunto, coral, seja tocando, seja cantando, nas igrejas que vocês fizeram parte, como membros? Sim, desde a infância, né, na primeira igreja Batista de Realengo, chamava de Tia Amélia, Tia Zilma, e sempre tinha aquelas peças de final de ano, com corais, pequeno, sempre participamos, cantando aquele Vamos Cantar Jesus Nasceu, desde pequeno, desde criancinha, sempre participamos de músicas corais na igreja, sempre. E o tio Daniel, quantos anos você começou a
a tocar na igreja? Eu não sei precisar bem, mas eu lembro que com 10 anos eu tenho certeza que eu tocava violão, porque minha mãe me obrigou a tocar numa festa de aniversário, no dia das professoras. Eu era da 5ª série, então disso eu tenho certeza. Com 10 anos eu já tocava violão. E também o Primícia do Céu nasceu, eu tinha 12 anos. E eu, inclusive, ensaiava o grupo, né? Quer dizer, então eu toco violão, acho que pelo menos desde 8 anos de idade. Com quantos anos vocês se converteram e se batizaram? E foi na primeira igreja batista de Realengo, né? Eu fui no ano de 1963. Eu tive 2 experiências nesse ano, né, eu com 7 anos. Uma foi que eu caí da laje, a igreja estava em obras, eu caí no primeiro andar da laje, caí de costa. Graças a Deus eu quebrei o braço. E eu não tive muito trabalho não, mas depois eu fui atropelado no mesmo ano, né? E aquilo ali marcou muito porque veio a reflexão, né, das mensagens que a gente ouvia desde criança, e foi um ano que eu achei que precisava ter uma vida com Deus mais próxima, porque as experiências que eu estava tendo não eram fáceis. Então foi o ano que eu me batizei, inclusive. Me batizei dia 24 de novembro de 1963, por conta dessas experiências que eu tive nesse ano da infância. Não tenho essa memória toda não, mas eu acho que eu tinha 10 para 12 anos, por aí. E me batizei com o pastor Luiz toda a vida. Na vida de vocês profissional, vocês trabalhavam e continuavam atuando na igreja. Era difícil conciliar a vida profissional com participação em corais, participação em solo, em instrumento musical da igreja, ensaios, os dois? Não tive muita dificuldade não, pelo contrário, foi um ganho muito, foi gratificante por poder levar o conhecimento, né, musical para a igreja, a ajuda aos coristas, né, do lado do outro, eles sempre davam um alô, ao regente também, sempre ajudando, um apoio, alguma coisa. Então, eu acho que estar presente na igreja, nos trabalhos da igreja, nunca foi problema para mim. Eu acho que, pelo contrário, como eu já falei, né, através desse conhecimento nosso, pelo contrário, a gente quis ter mais presença na igreja, nos coros, porque como dá prazer a gente estar cantando no coral, a gente está cantando no quarteto, no dueto, no solo, louvando a Deus de qualquer maneira dessa, como nos dá prazer. Então foi muito importante a nossa carreira profissional dentro da igreja. Na verdade, existe aquela dificuldade natural, porque você começa a ter outras responsabilidades. É por isso que a gente percebe que a Bíblia fala que lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Eu lembro que quando o Primícia do Céu nasceu, era praticamente todo mundo adolescente. A gente ensaiava qualquer horário que quisesse. Lá em casa, às vezes o ensaio começava e quase que virava uma vigília. E todo mundo disposto. Quer dizer, a idade foi chegando, todo mundo foi casando, os filhos foram nascendo, o tempo foi diminuindo. Chega a dificuldade, sim, né? E trabalho, estudo. Então, quer dizer, se alguém hoje tem tempo para fazer alguma coisa no reino, faça, porque vai chegar a hora que vai ser difícil. Hoje, por exemplo, a gente, né, chega a idade, tem problema de ir junta, coluna. Eu vou tocar aqui, eu sei que depois, quando eu chegar em casa, né, eu vou estar todo doído. É sério, eu vou estar todo doído. Mas, quer dizer, teve um tempo que isso não acontecia. Então, jovens, lembra desse tempo agora, é tempo de fazer alguma coisa do reino. Depois fica mais difícil. Essa programação o pastor Fábio queria trazer já há muito tempo com eles dois, né? Há muito tempo. Nós aproveitamos esse ano de aniversário de 40 anos da nossa igreja,
programação de abertura do aniversário e também é uma programação, sim, de gratidão a Deus pelo aniversário do pastor Fábio. Então, eu agradeço a presença dos tios, das tias, da família, dos amigos, de todos que vieram aqui para juntos louvarmos ao nosso Deus. Por que o pastor Fábio quis fazer essa programação e trazê-los aqui? Como exemplo de vida. Como exemplo de vida, de serviço ao Senhor desde novinhos e atravessando dificuldades e atravessando vida profissional, percalços. O que continuou foi o louvor ao Senhor. Várias coisas se passaram na vida, mas o que continuou foi o louvor ao Senhor. Vamos ouvi-los. Só para lembrar aqui uma coisinha que eu falei da minha infância, né, com a tia Anélia, a tia Zilma, mas tem uma tia aqui também, ela não foi minha tia assim na classe quando eu era pequenininho, mas me viu pequeno na igreja e fui tia de muita gente aqui, a tia Aurestina, que está conosco aqui hoje. Ali está ela. Está com o violonista João ali do lado dela. Isso. Serviu de inspiração para mim. E a tia Leila, filha, que foi tia da Fernanda, minha filha, né? Vamos lá. A Suelen vai colocando a ordem das músicas aqui, então vai facilitar também para vocês, tá bom? Então, vamos ouvir 2 músicas neste momento. Nós vamos chamar para cantar essa música conosco, Cátia, Lavinha, Aninha, Almi também.
da multidão dos que creram, é só o coração e a alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso é o pão cada dia, nosso é o rio, Santa Folia, o que se parte reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, virem como verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressuscitou. Da multidão dos que creram, era só o coração e a alma, muita alegria, singela vida, na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Vendo que os irmãos louvarem a Deus no nosso coração, acompanhando esse louvor, e a gente precisa refletir: será que toda música é um louvor? Eu acho que para responder isso nós precisamos fazer primeiro uma diferenciação do que é louvor e o que é adoração. Nós precisamos saber exatamente quando nós estamos adorando, quando nós estamos louvando. A verdade é que o louvor ele se enquadra dentro da adoração, mas ele não reflete a amplitude da adoração. O louvor ele se expressa através da fala. Nós exaltamos Deus através dos louvores, mas a adoração é uma atitude interna, é uma forma de vida. Adorar a Deus, a palavra proskuneo do grego, significa estar constantemente prostrado diante de Deus, submisso e dependente a Deus. E como é que nós expressamos essa adoração? Através do louvor. Então nós podemos dizer que o louvor é uma expressão da parte da nossa adoração a Deus. Quando nos juntamos com o povo de Deus, ele se inclina para ouvir os nossos louvores. Os salmos falam isso, né? Davi era um excelente músico, e como excelente músico, dedicou esse talento ao Senhor. No Salmo 34, que nós lemos, ele convida o povo de Deus para louvá-lo. Por que ele convida o povo de Deus e não todo mundo? Porque o louvor vai ser ouvido por Deus, por aqueles que o exaltam primeiro em adoração nos seus corações, e expressam isso através da sua voz, do seu canto, do seu testemunho. Muitas pessoas esquecem que a própria pregação do Evangelho, quando nós exaltamos a obra de Jesus Cristo sobre a face da terra, nós estamos fazendo o quê? Senão louvando o nosso Deus, engrandecendo a obra do Senhor Jesus Cristo, o seu grande amor por nós.
Davi fez isso no Salmo 34 e mais uma vez nós vamos fazer esse momento. Passa a palavra de volta para os irmãos poderem louvar mais um pouquinho dos Deus. Nós vamos cantar um salmo que foi composto pelo nosso irmão Enoque, né? Ele compôs vários salmos e nós escolhemos um salmo para cantar, que é o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz amor em pastos verdejantes, guiar-me a conhecida águas tranquilas. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Refrigerará minha alma, ainda teu anjo no vale escuro. Não temerei mal algum, porque estás comigo até o fim. Tua vara, teu cajado vão me consolar. Uma mesa para mim hás de preparar, hás de preparar na presença dos meus inimigos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O teu olho vem ungir-me, ó Senhor, e o meu cálice faz transbordar. E a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei em tua casa, ó Deus. Por longos dias, amém. Queres desanimar-te, já não tens tempo, de coração pesado, não crês em teu Senhor, pois Cristo é teu amigo. Ele é protetor de tudo que careces, de teu favor, de tudo que careces, te supre teu favor. Exulta, crente, exulta, ao Salvador, em
certezas que são respondidas somente pela nossa fé. Nós cremos no Senhor e cremos na obra do Senhor na nossa vida. O Salmo 23 é uma experiência particular de Davi, né? E esse hino agora é uma experiência particular do autor, que exalta justamente a resposta de Deus quando nós precisamos. Eu quero compartilhar um dos cânticos que ficou registrado na Bíblia, no Novo Testamento, Romanos capítulo 8, dos versículos 31 a 39, ficou conhecido como o Cântico da Vitória. O apóstolo Paulo, escrevendo carta aos Romanos, dá uma pausa e louva a Deus através desse trecho dos seus escritos. E alguns historiadores e teólogos do passado registram que esse cântico aqui foi repetido nas igrejas durante muitos anos, como cântico mesmo, como louvor, não só leitura, mas como cantado mesmo, né? Diz assim a partir do versículo 31: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que Paulo faz nesse louvor? Primeiro, que ele traz uma prova para nós. Qual foi essa prova? De amor. E aquele que nos amou entregou o seu próprio Filho por nós. Se ele provou o seu amor dessa forma, nos fazendo mais que vencedores em Cristo Jesus, por que a preocupação para aqueles que creem nessa verdade? Com as tribulações, com as angústias, com as perseguições, com as tristezas, com as dúvidas. Se aquele que o seu próprio Filho entregou, como não nos dará com ele também todas as coisas? E não nos sustentará com o seu amor ao enfrentarmos todas essas dificuldades? Vamos continuar louvando o nosso Deus. A irmã Ana, na verdade, agora vai fazer umas perguntas para eles. Qual é o nome? Sabatinho. Quando a gente estava vendo as letras das músicas que eles iam trazer, o Michel fez os slides e aí depois eu fui olhar os slides, porque o pastor queria justamente ver as letras para a gente ver os comentários, fazer a ordem das músicas, acompanhar. E eu comentei com o pastor o seguinte: impressionante as letras das músicas, porque as letras destas músicas, elas apontam para a figura de Jesus Cristo. As letras dessas canções, desses louvores, apontam para a figura de Jesus Cristo. Nós vemos tantas letras hoje que apontam para o homem como centro.
quanto que nós podemos cantar até mesmo das experiências que tivemos com Deus, mas que Deus seja louvado, que Jesus Cristo seja o centro. E aí eu queria perguntar para o tio Daniel especificamente, como que a função, a gente sabe que a função da música no culto é trazer a congregação, é trazer até mesmo aquelas pessoas que não estão, ainda não se entregaram a Jesus Cristo, trazer elas à reflexão, trazer nós como crentes à reflexão para aquele momento do ápice que é a mensagem, que é a palavra de Deus. E aí perguntar para o tio Daniel, como que a letra, a harmonia, o ritmo de uma música pode atrapalhar essa função da música no culto? Pergunta difícil. Bom, a música é isso aí que vocês acabaram de ouvir, né? Melodia, ritmo e harmonia. O que seria a melodia? A melodia é aquilo que a gente consegue associar. Você desunima. O que você assovia é melodia. O que a gente canta é a melodia. Então a melodia, interessante que a melodia, ela é uma coisa muito assim, o sentimento da música está na melodia. Tem inclusive uma de Villa-Lobos que o título é melodia sentimental, né? Se você escuta só a melodia, você quase chora. A melodia tem essa função, é muito assim, toca no sentimento, né? E a melodia, principalmente aqui na igreja, ela tem a função de levar a letra. Você quando canta alguma coisa, você canta o que está na melodia, né? É interessante até essa função da melodia, que quem compõe a música já faz assim a melodia pensando na letra que vai cantar. Quer ver um exemplo aqui? Posso copiar? Vou desafiar vocês. Pensa comigo no fim da sexta dia. Agora, canta em vez de cantar fim da sexta dia, canta filho nasce promessa do meu Salvador. Toca muito na parte assim, psíquica nossa, psicológica. A gente vê até isso porque quais são os instrumentos melódicos? Você tem a flauta, tem o trompete, né? Violino, um instrumento melódico, um instrumento que dá uma nota por vez. Já o violão, o piano são instrumentos harmônicos. Eles formam um acorde. E qual era, eu falei aqui do psíquico, né? Qual era o instrumento que Davi usava para acalmar Saul? Um instrumento o quê? Harmônico. Harmônico. Não é por acaso, né? Imagina, inclusive, naquela época, eu estou me estendendo, né? Tem uma coisa de afinação. As músicas mais usadas em psicoterapia são as músicas clássicas, mas principalmente as músicas do período barroco. A afinação daqueles instrumentos, ela, por exemplo, o Lá que hoje, esse nosso Lá aqui em 440 Hz, lá essa afinação era mais baixa, até porque a construção das cordas eram de tripla, né? Então, quer dizer, justo isso aí, só por ser mais baixo e ser mais assim agradável, a música barroca é usada para essas coisas. É interessante isso. Então a harmonia tem essa função.
E o ritmo mexe com por exemplo, as notas, né? Cada nota tem um tempinho diferente, né? E o ritmo vai mexer com essa coisa, a disposição, o corpo, a dança. Posso ficar aqui para dar outro exemplo? Vou dar exemplo de uma... Eu vou bater 5 notas aqui, 5 notas de viola, entendeu? Vou bater 5 notas só aqui, entendeu? Alguém desse conversador? Vou bater a mesma nota, cada uma com um tempo diferente. Vai fazer o isso, né? A função do ritmo, né? Entendeu? Essa é assim mesmo. Esse é o ritmo. Quer dizer, a mesma nota, sonoridade tem tempos diferentes para ela. E na mesma música, o compasso é diferente. Então, o ritmo mexe justamente com isso aí. Isso significa. Respondido? Respondido. Isso significa, então, que dá para mexer com as emoções e com as percepções das pessoas no culto através da música. Então, o que você traz, você pode ter objetivos diferentes, de repente até mesmo de manipulação de sentimentos. Sim. Inclusive, a gente vê não só na música como arte, não, mas todas as artes, a gente tem visto hoje em dia as pessoas forçando a barra porque é feio se passar por bonito. A gente vê isso na arte, vê na música também. As músicas estão cada vez com menos acordes, quer dizer, menos harmonia. A melodia está cada vez mais pobre. Tem música hoje em dia, que eu não vou nem dizer que tipo de música mas que é só letra. Praticamente você não canta nota. Se privilegia só o ritmo. Quer dizer, você tem só a sensação de querer manipular o corpo. A coisa fica só sensual, ou às vezes, como o ritmo é muito repetido, chega as pessoas a entrar em transe, né? Quer dizer, então isso aí é uma coisa muito séria na igreja, né? Privilegiar, quer dizer, a harmonia está ficando pobre, a melodia ficando pobre também, e a letra, eu tenho uma experiência aqui, eu trabalhava num local e tinha um rapaz lá que ele não era crente, ele fazia compunha funk, né, rap, essa coisa. Um dia ele chegou para mim e falou: Daniel, eu fiz um louvor, vem aqui se está bom. E às vezes a gente canta esse louvor na igreja, né? De alguém que nem é convertido, nem tem experiência com Jesus. Inclusive, a palavra que o pastor trouxe de Romanos, nós temos um cântico inspirado nessa letra. Quando a gente tem hinos inspirados na palavra de Deus, como esses hinos são marcantes, como nos marcam e como nós cantamos do fundo do nosso coração, como ele cantado aqui também pelo João Marcos. Vamos ouvir mais 2 músicas, irmãos. Sobe ao monte, sabe que ali teu mestre morreu. Solta a tua rede, vê de perto quanto sofreu. Ele deu sua vida por suas feridas, perdão te deu. No amor mais forte daqui a própria morte, pois reviveu. Caminha junto ao Senhor, não pergunte onde Ele vai. Confia teu caminho nas mãos do Pai.
dores e mágoas caminham comigo, mas mesmo nas lutas eu posso cantar, pois tenho tesouro, meu Deus está vivo. Eu já decidi viver para o Rei. Pode cantar comigo. Eu já decidi ser invencível, pois seu Espírito habita em mim. Nada me abalará, Cristo nunca me deixará. Eu já decidi viver para o Rei. Aos demais se quebram quando o crente ora, trevas se apagam na luz do Senhor. Triunfo com Ele, marchando ao meu lado. Eu já decidi viver para o Rei. Eu já decidi ser invencível, pois seu Espírito habita em mim. Nada me abalará, Cristo nunca me deixará. Eu já decidi viver para o Rei. Quando eu estou fraco, eu clamo ao Senhor. Alcanço a vitória com meu Salvador, com meu Salvador. Eu já decidi ser invencível, pois seu Espírito habita em mim. E nada me abalará, Cristo nunca me deixará. Eu já decidi, eu já decidi, eu já decidi viver a Jesus, meu De propósito. Não falamos sobre eles, os títulos da vida secular. De propósito, porque, assim como o pastor pregou hoje, o que vai ficar é a nossa vida cristã que nós vamos levar daqui. E o João Marcos, agora eu posso falar, já chegou. Foi rápido, né? Já estamos perto do final. A gente achou que era muita música, mas com certeza não é. Acho que cabe mais. João Marcos, ele é baixo no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Bastante tempo, né? Bastante tempo. Baixo no Teatro, quanto? Há 22 anos. E o Daniel já tocou em várias orquestras
Inclusive a orquestra Petrobras, né? Meu primo também, o tio Dani, várias participações. E músicos na vida secular. Mas eu queria perguntar para o meu tio João, agora eu fiz uma pergunta para um, agora eu vou fazer a pergunta para outro. Meu tio João, a diferença de preparação, e é isso é muito interessante para todos nós ouvirmos, né? A diferença de preparação do músico para o culto ao Senhor. Com certeza. Lá no coro do teatro, por exemplo, a gente ensaia, né, diariamente, mas tipo de músicas, ópera, né, concertos, alguns clássicos de compositores que eu acredito que eram evangélicos, né, como Handel, né, que compôs o Messias, que mesmo cantando em outra língua, né, que não seja português, a gente sabe o que está cantando, porque o Handel, quando escreveu dentro da palavra de Deus, né? Então a gente está ensaiando ali e está louvando, né, o nosso interior. E Haydn também, quando escreveu a criação, começando no livro de Gênesis também, exultação ao Senhor direto. Então a gente sabe o que está cantando, e eu acho que nós temos muitos evangélicos ali, e com certeza a gente entra em culto, até nos ensaios, diante do que a gente está cantando, as letras, ouvindo. Então, quando não é esse tipo de música ali, um concerto, já é diferente. A gente canta piloto profissional, mas existe essa diferença. E na igreja, eu costumo dizer que, né, a experiência de coro, inclusive nossa, ou de quarteto, é quando estamos ensaiando as letras que estamos ouvindo, algumas pela primeira vez, né? Por exemplo, o quarteto do Arauto do Rei, quando ensaia uma música que tem a letra: Sara percebeu que havia algo de errado com Abraão, que a Sara teve aquele momento, o Abraão está estranho, não está falando nada, ele sai com Isaac, ele tinha ouvido a voz de Deus, mas ele não contou para Sara, ele foi, ela achou aquilo estranho, e o quarteto canta isso, e acho muito bonito, porque já é uma preparação para chegar naquela hora que eles cantam: Pai, entrega a tua vida, dá o teu melhor ao Salvador. Essa letra dá arrepio quando você canta, porque essa mensagem tem que falar no nosso coração quando estamos ensaiando, para no dia de cantarmos, passar essa mensagem para a congregação. Então é diferente quando você, corista, vem para cá para ensaiar um coro com a sua maestrina ou um regente, já pode saber que você está entrando em culto, porque ensaio também é culto diante daquelas letras que você vai aprender para cantar, para louvar o Senhor. Então existe essa diferença lá do teatro, em alguns momentos, para dentro da igreja. Não sei se... Vamos ouvir umas duas músicas. Entrega total. Querem chegar sem querer a cruz levar, entregar todo viver ao meu Senhor. Alguns chegam a mentir sem querer a cruz erguer, entregar todo viver ao meu Senhor. Todo teu coração, entregue tudo.
Alguns querem perdão sem abrir o coração e entregar todo o viver ao meu Senhor. Vivia a suplicar sem querer se libertar, entregar todo o viver ao meu Senhor. Toma teus braços nas mãos, todo o teu coração, entregue totalmente ao meu Senhor. Toma teu tempo, teu joelho, a tua oração, entregue teu viver, todo o teu ser. Ao meu Entra, mestre, descansa um pouco. Estás cansado, estás sedento e rouco. Dorme, mestre, a casa é tua. Já fechei porta e janela. Deixou-me falando só, dormiu tão pesado, fazia dó. Como será, mestre, este sonho teu? Sonhas como homens, sonhas como Deus, sonhas com a glória que te
soubesse invertido a ordem das coisas. Tudo falar agora. Depois a gente ouviu o que a gente acabou de ouvir, pesado. É o Senhor da força. Né? Quando é que nosso louvor termina? O irmão Daniel fez uma reflexão muito interessante sobre a piora da qualidade do louvor. Na verdade, não só do louvor, da música em si, né? Como um todo. Isso vem acontecendo há aproximadamente 200 e poucos anos, 300 anos para cá. Né? Justamente um período, Sproul, que é um teólogo, ele fala que a equação do universo mudou. Essa equação do universo, ela se inverteu de uns 300 anos para cá. Qual era a equação 300 anos para trás? Era Deus em cima e aquilo que era natural embaixo. E aí ele fala desde o momento que entrou o racionalismo, o humanismo, e que trouxe para o centro o homem, o louvor e a qualidade da música se perdeu. Aí, obviamente, a gente pode fazer uma ligação como a música foi dada por Deus. Quando você se distancia de Deus, quando você tira Deus do centro da tua vida, automaticamente há uma perda de qualidade da música, né? A equação se inverteu, agora a natureza em cima e Deus e as coisas divinas embaixo. E não é isso que a gente está vivenciando no meio do Evangelho? Uma substituição da centralidade de Cristo, do próprio Deus nos cultos, para agradarmos a homens e fazermos número dentro da igreja. Hoje todos aqui presentes para a glória de Deus, mas tenho certeza que para agradar a Deus, para cultuar a Deus, para glorificar a Deus. Não há homens aqui a serem exaltados. Estamos aqui com duas ferramentas nas mãos do Espírito Santo de Deus para louvar e engrandecer. Não é para ninguém aqui, a não ser somente para aquele que nos ama profundamente e nos fez mais que vencedores no seu Filho Jesus Cristo. Quando é que termina esse louvor? Quando é que acaba? Nós falamos que ele se inicia com uma intenção do coração em engrandecer a obra de Deus. Falamos que a maioria dos louvores, inclusive registrados na Bíblia, partem de uma experiência pessoal com Deus. E quando é que ele acaba? Vou fazer uma pergunta para vocês. Quando é que ele acaba? Nunca. Gostaria de ler com vocês o capítulo 19 de Apocalipse. A partir do versículo 5, capítulo 19 de Apocalipse, a partir do versículo 5, nós temos Apocalipse, ele não segue na sua revelação uma linha cronológica, nós não conseguimos identificar um tempo seguindo, mas sim cenas sendo mostradas, e essa cena aqui é uma das cenas do céu. A partir do versículo 5 nós lemos assim: e saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E em resposta a isso, olha o que temos no versículo 6: e ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua esposa se aprontou. Ou seja, a sua igreja já está pronta para subir. E quando é que termina o louvor? Se acabamos de ver uma cena aqui no céu, Deus convocando o seu povo a fazer o quê? Louvar. A louvar. Louvemos, irmãos, em vida, porque essa parte não vai acabar. Continuemos engrandecendo o nome do nosso Deus através das nossas vidas, através das nossas vozes, como instrumentos nas mãos do Espírito Santo. Porque da mesma forma, continuaremos fazendo novos céus e nova
quero. Amém? Eu poderia não falar nada nessa hora, mas quando a Aninha fez a primeira pergunta, desde que eu entrei no trabalho, né, como profissional, tá? E eu lembrei lá de quando meus pais eram noivos, né, e meu pai falava que ele e a minha mãe, eles, quando casassem, eles gostariam de ter 12 filhos. E ela engravidou 12 vezes. Eu sou o 8º filho, mas vingaram 11, né? Papai até brincava dizendo que aquele que mamãe perdeu, não, foi o dízimo. Mas, diante até dessa brincadeira, né? A gente nasceu porque a intenção dele era de ver todos os filhos já desde pequeno louvando ao Senhor na igreja, participando dos cultos desde a infância. E assim nós fizemos. Então, fica as irmãs Mangueira Raquel que está aqui, né, a Rutinha, que cuidaram muito da gente quando pequenos, né, quando ficávamos sozinhos para a mamãe ganhar bebê. Mas essa palavra de Deus sempre invadiu a nossa casa com o louvor. E a gente agradece a Deus por poder estarmos aqui louvando esse Deus maravilhoso. Em breve sei, céus e terra irão passar, e Deus então tudo novo transformará, e todo mal que nos cair não mais existe. Chegamos ao fim, mas só o bem, só a paz, não mais noites também. Deus, por seu amor, viveremos na luz de Jesus, Senhor. Já posso ouvir os louvores posso ouvir a mais bela e feliz canção. O grande livro aberto está e posso ouvir o meu nome mas só o bem, só a paz, não mais noites também. Louvo a Deus por seu amor, viveremos na luz de Jesus, Senhor. Já posso
Podem ficar aqui, pedir notícia para cantar junto com o David, vou chamar o David, o Jean, Mariana, já combinei com o tio Daniel, vou tocar também, o Cláudio, a Jéssica. Vamos cantar 499 do HCC, Vitória Cruz.
quero agradecer de coração a sua presença nessa noite aqui conosco, em louvor e adoração ao nosso Pai, ao nosso Deus. Muito obrigado por ter separado esse tempo da sua vida para estar louvando a Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Essa história não pode acabar aqui. Não é verdade? Não pode acabar aqui. Você que está nos visitando, que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, essa história não pode acabar aqui. Esse louvor não pode acabar aqui. E você entendeu que o seu louvor começa a partir do momento que você aceita Jesus na sua vida. Em que você, arrependido, se prostra diante da cruz do Calvário e pede perdão pelos seus pecados. Que você crê na morte de Jesus, na sua ressurreição, como concessão desse perdão e como concessão também de vida eterna para você. Aquele que deseja fazer isso essa noite, levante uma de suas mãos, se entregando ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu rogo ao Senhor Deus que te dê a oportunidade de estar decidindo por essa salvação, por esse perdão na sua vida. Se você não tomou essa decisão aqui nessa noite, que você possa tomar antes mesmo de conciliar o seu sono, na sua casa, na sua cama, no seu quarto. Esse louvor ele tem que continuar. Esse é o povo de Deus que te convida a não terminar a sua vida aqui, mas um dia estar também nos céus, louvando pessoalmente e face a face o nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento eu quero agradecer a presença particular do tio Kiko e do tio Dani. Eu não segurei, né? Nessa hora não precisa. Está no finalzinho, eu posso falar. Tio Kiko e tio Dani são amados para mim. Eu conheço eles há 25 anos, assim como toda a família quer, e foram exemplo na minha trajetória de fé. E como para muitos aqui foi, que estão aqui nessa noite. Quero agradecer vocês terem aceitado esse convite que está no nosso coração há muito tempo, e eu creio que no coração de Deus, porque o nome do Senhor foi exaltado nessa noite, e vocês foram instrumentos usados pelo Espírito Santo para isso. Então, como oramos ali dentro, aconteceu, na verdade, para a honra e glória do nosso Deus. Eu quero presentear vocês com uma lembrança da igreja. Gostaria que me ajudasse aqui. Tem que abrir para mostrar a congregação. Uma lembrança simples da igreja, mas eu acho que é de coração. Bonito, hein? De 40 anos já, hein, irmãos? Vamos lá. Da igreja e o meu, que nós como família temos o apoio da família Albuquerque. Na área da música, os irmãos dessa igreja sabem que a influência é muito grande. Então sempre que a gente pede, eles estão aqui, vêm lá de longe, e é justo a gente agradecer. E esse aqui é o do pastor Fábio, da igreja. Ele pensou que a gente ia esquecer. E a igreja agradece a Deus. Eu também sou ovelha, nós somos sua ovelha por convicção. Essa igreja, eu estava comentando isso na classe de jovens hoje. Nossos membros são membros daqui por convicção. Nós somos sua ovelha por convicção. A irmã Madalena está trazendo mais um presente. Obrigada, irmã Madalena. Mais alguém? Esse é o momento. Calma, que ainda tem mais coisa lá atrás. Vou pedir ao pastor Rafael que venha aqui como amigo, esteja orando, agradecendo. Sim. Darem os filhos, foi uma surpresa vocês estarem aqui. Pastor Rafael para orar, agradecendo a Deus pelo teu pastor. Oremos.
Pai, nós te louvamos, Senhor. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma exulta e suspira pelos teus lábios. Até o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si e para a sua prole. E nós encontramos os teus altares, Senhor dos exércitos. Muito obrigado, Senhor, por esta ocasião toda especial, em que o teu Espírito Santo esteve aqui presente conosco, alegrando os nossos corações, porque na tua presença há abundância de alegria. Obrigado, Senhor, por este culto tão maravilhoso. E nós te louvamos também, ó Pai, nesta ocasião, pela vida do teu servo, o anjo desta igreja, nosso querido e amado pastor Fábio. Que as tuas bênçãos, ó Pai, que a tua graça, que em todo tempo as suas vestes sejam alvas e nunca falte o óleo sobre a cabeça do teu filho. Pai, nós nos alegramos com ele e rogamos, Senhor, toda sorte de bênçãos, no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Ana, estamos encerrando a nossa programação. Eu acho que a Ana deveria fazer esse anúncio, né? Mas eu vou fazer. Ali atrás tem uma lembrançazinha de cafezinho, né? Um bolinho, né? Um refrigerantezinho, tudo no diminutivo, mas tem alguma coisa, tá bom? Nós estamos encerrando, os irmãos e amigos podem orar silenciosamente, agradecendo a Deus por tudo que foi visto, tudo que foi ouvido nesse momento. Não sei se Simone e eu querem encerrar, está programado pós-estúdio, mas fiquem à vontade, viu? Nós só temos a agradecer, né, por essa oportunidade que a igreja nos deu, pelo convite feito, e foi de grande crescimento para nós, inclusive para nós. Nós só temos a agradecer.